Assinale a frase inteiramente correta em função de todos os aspectos da norma culta. Vamos aqui observar. O dinheiro é o pé de cabra do poder. Então, pé de cabra, moçada, é com hífen, tá legal? Então, pé de cabra é com hífen, beleza? Então, marcando ali o instrumento, tá? Basicamente isso, tá? Uma ferramenta, melhor dizendo. Então, tem que ter hífen. Aprenda com as massas. Depois tem valor de tempo, advérbio, e ele vai atrair o pronome átomo. Então, nós temos um problema de colocação pronominal. Além disso, ensinar. Quem ensina, ensina alguma coisa, objeto direto, a alguém. Então, tem que ser lhes aqui, ó, objeto indireto. Tá? Depois, lhes ensino necessário. O ensino à distância é preferível ao presencial. Opa! O ensino à distância, a distância de tanto, aí eu tenho crase. Agora, a distância não vai ter crase. Ok, beleza. Ok, vamos à frente. Os homens fazem as leis, as mulheres fazem os costumes. Vírgula vicária, elipse verbal, um problema de vírgula aqui. Porque se faz entender o verbo fazem, eu tenho que colocar a vírgula no lugar, ou então escrever o verbo. É a chamada elipse verbal, por isso eu vou colocar lá a vírgula, tá? Ou também chamar de vírgula vicária, a vírgula obrigatória nesse caso. Perto de 243 passageiros dormiram no aeroporto. Olha só, nesse caso, perto de 243 passageiros dormiram no aeroporto. Qual o problema dessa frase aqui? É a ambiguidade. Vem cá. Algumas pessoas que dormiram no aeroporto, elas dormiram perto de 243 passageiros. Concorda comigo? Esse é um primeiro detalhe. Outra coisa, se eu uso, e aí a questão anterior, ela corrobora isso para a gente, auxilia a gente nisso. Quando eu falo perto de tanto como quantidade aproximada, porque é a ambiguidade. Concorda comigo? Quando eu falo perto de 243 passageiros, dormiram no aeroporto. Então, eu posso entender aí o dormiram como outras pessoas dormiram no aeroporto perto de 243 passageiros. Concorda comigo? Ok. Agora, Terror, aí o perto é o advérbio de lugar e tal. Agora, Terror, você coloca o perto de, que é uma expressão de quantidade aproximada, aí eu não posso colocar uma quantidade exata com uma expressão que marca uma quantidade imprecisa. Ah, sim. Eu poderia colocar, então, aqui, perto de 200 passageiros, perto de 250 passageiros, tá? Então, ali, eu não vou ter uma precisão se eu tenho aqui algo aproximado. Então, eu tenho tanto a ambiguidade quanto o mau emprego de uma expressão aproximada. Cara, então é o seguinte, tá tudo errado, Terror. Cara, o que acontece? A banca, ela mirou também numa situação que acontece o seguinte. Quando a gente tem a expressão à distância, tá? A expressão à distância de tantos metros, a crase é obrigatória. Há gramáticos que condenam o uso da crase em à distância. Só assim, ensino à distância. Mas há outros gramáticos poucos, há uma corrente pouca, que admite a crase. Então, alguns gramáticos até falam, a crase é facultativa. Não, facultativa não é. Porque nós temos as regras da crase facultativa, não é simplesmente facultativa. Mas o que a gente tem que perceber aqui da banca FGV, e aí já é um detalhe importante, não tenho visto isso sendo cobrado pela banca, mas já é aqui uma marca. A banca, então, deu a alternativa C como a correta, tá legal? Então, o ensino à distância é preferível ao presencial. Então, ela está de acordo com a norma culta, alternativa C que a gente tem que marcar. Beleza? Mas, então vamos sempre avaliar isso, tá legal? O que é o uso corrente? Só lembrar de ensino à distância. Deve evitar a crase, tá bom? Há alguns gramáticos que admitem, não, você pode colocar assim a crase, tá? Pode colocar assim a crase. Beleza, uma corrente menor, tudo bem. Então, caiu na prova, ensino à distância, opa, verifique tudo, como a gente fez aqui. Verifique tudo. Eliminou tudo? Ah, sim, essa crase é admitida então. É essa a ideia. Por isso, a alternativa C que a banca marcou. Show de bola? Então, muito cuidado com isso para você não vacilar. Belezinha?